GM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 313. Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro. Eu sou o Uai e aqui comigo está o Gino Matos. Modular News é você um passo à frente no mercado, as principais notícias e os acontecimentos do universo cripto. Aqui no Modular News você não perde tempo. Com o apoio da Lido DAO, protocolo de staking líquido que facilita o stake de ETH de forma descentralizada, estamos mais um sextou trazendo para você as novidades do que aconteceu nas últimas horas e, como sempre, chamo o meu amigo Gino para nos trazer um panorama dos números do mercado. Fala comigo, Gino. Fala, Waizão, GM, pessoal que está ouvindo a gente agora. Pessoal, entre ontem e hoje, o mercado deu uma animada aí, Bitcoin retomou aí os 68 mil, tá aí a quase 68.500, depois de subir 1,1% nas últimas 24 horas. O Ethereum também subiu 1%, tá aí na casa dos 2.550 dólares. E a Solana, que não subiu tanto, porque nos últimos dias já deu aquele outperform, já se mostrou acima do restante do mercado na performance dela, subiu só 0,2%, que é virtualmente uma não variação, né? Tá aí a 176 dólares e 36 cents. Entre os 20 maiores criptoativos em... Eu não gosto muito desse termo criptoativos, mas enfim. Entre os 20 maiores criptoativos em valor de mercado, a Chainlink foi quem teve a melhor performance, subiu 4,4% de ontem para hoje e tá aí encostadinha nos 12 dólares, Waizão. Em termos de queda, cara, foi a Toncoin aí que tomou um pescotapa, tá aí nos 5 dólares depois de cair 2,4%. E teve também a Dogecoin, que veio subindo, ela veio dando, veio se destacando no mercado na última semana e agora teve que pagar a conta aí. A galera teve que realizar os lucros, caiu 2,1% e tá aí quase em 14 cents. No geral agora, falando do geralzão, a Mudeng voltou aí a ser negociada e disparou, subiu 110% nas últimas 24 horas, depois de movimentar quase 418 milhões nesse período. O token da Shapeshift também subiu legal, subiu 52%. E a criptomoeda de AI Moai, que é uma daqueles pedregulhos lá da Ilha de Páscoa, subiu 64% de ontem para hoje. No lado das quedas, infelizmente a Act aí, que é uma criptomoedinha, mó da hora, caiu 50%, perdeu metade do seu valor aí de ontem para hoje, depois de movimentar 52,7 milhões. A Cross caiu 40,7% e a Numogram, que é a Genome, né, que é uma dessas moedinhas aí de religião, de AI, caiu 22,8%, praticamente 23%. Agora nos dados no geralzão do mercado, a dominância do Bitcoin está encostando no 58% já. Enquanto o mercado aí se degladia, o Bitcoin está cada vez mais dominante, 57,94%. Qualquer espirrinho ali está no 58%. O índice de medo e ganância voltou a subir, subiu 4% e está em 72 pontos, numa escala de 0 a 100, o que ainda é ganância, não é território ainda de ganância extrema. E agora vamos falar do interesse em aberto dos contratos futuros, que praticamente não variou, subiu 0,12% de ontem para hoje, então basicamente aí está estacionado. 72,5 bilhões de interesse em aberto, Waizão. O volume de contratos futuros caiu 19,4%, totalizando aí 123,7 bilhões de ontem para hoje. E as liquidações, como consequência, também caíram 52%. Foram liquidados 120 milhões do mercado nas últimas 24 horas. O interesse em aberto das posições de opções seguem crescendo, 50,6%, mas teve um detalhe. Ontem, como a gente não fez na quinta-feira, possivelmente teve uma queda, porque lembro que eu comentei aqui, se não me engano, na terça-feira que tinha furado aí os 30 bilhões de interesse em aberto de opções e agora a gente está em 26, quase 27 bilhões. Então a gente teve aí uma leve correção, apesar dessa alta de ontem para hoje. E o interesse em aberto dos contratos futuros da CME, os contratos futuros de Bitcoin, né, subiram 0,26%, na casa aí dos 11,2 bilhões. Só dar uma apanhadinha aqui rápida aqui nos ETFs, Wazão. Ontem a gente teve um fluxo de 188 milhões para os ETFs de Bitcoin, liderados aí pela BlackRock em muita coisa. 165 milhões dos 188 foram da BlackRock. E os ETFs de Ethereum foram quase. Foram 2,3 milhões no mesmo período. Massa de não, sempre trazendo dados muito maneiros aí, essa dominância realmente tá, né? Inclusive a gente vai dar uma notícia hoje, né, da Cardano, que também está se expandindo lá, tentando
abocanhar aí essa atenção, né, que virou buzzword, né, BTCFi. Ginão, como toda sexta-feira, trago um apanhadão do que aconteceu no macromercado. Foram dados otimistas, tivemos o PMI industrial, o índice que mede, né, atividade industrial, o de serviços também acima do esperado, venda de casas novas também acima do esperado, pedidos iniciais de subsídio de desemprego também vieram abaixo do esperado, mostrando que o mercado de trabalho está aquecido, o mercado industrial, ou seja, aquela dúvida que se tinha quando o Fed fez o corte na taxa de juros, se a gente estava para uma retomada de um crescimento saudável ou se a gente estava a um precipício de uma recessão, parece que cada vez mais está ficando mais claro que estamos por uma retomada saudável. Tivemos decisão de taxa de juros no Canadá, que manteve, o Canadá vinha de 3 cortes seguidos, e na Rússia, meu camarada, a Rússia é a terceira vez seguida que aumenta as taxas de juros, situação não anda muito bem para lá. Falar em Rússia, essa semana tivemos a reunião do BRICS, lá o pessoal mostrou até a nota lá. Putin deu fortes declarações, né, dizendo que precisa de um sistema de compensação alternativo ao dólar. Só para a gente ter uma ideia, essa reunião do BRICS já é maior em termos de PIB do que o G7. Então é muita coisa, muita importância. E agora, claro, né, ainda é sonhar demais falar que o fim do dólar está próximo, mas está batendo a porta, Ginão. Vamos puxar a primeira notícia aqui. Acionistas da Microsoft votarão propostas de investimento em Bitcoin, apesar de oposição do Conselho. Os acionistas da Microsoft decidirão na próxima reunião anual, em dia 10 de dezembro, se a empresa deve avaliar o Bitcoin como potencial investimento corporativo. A proposta, apresentada por um conselho consultivo de acionistas, sugere uma análise detalhada do papel de Bitcoin nas opções de tesouraria da Microsoft. No entanto, o conselho de diretores da empresa recomendou que os acionistas rejeitem a proposta, argumentando que o time da tesouraria já monitora ativos como criptomoedas e que a volatilidade do Bitcoin comprometeria a estabilidade financeira. O conselho enfatiza que a Microsoft mantém uma abordagem conservadora, investindo principalmente em ativos de baixo risco, como títulos de dívida, para assegurar a liquidez e a segurança da tesouraria. Apesar do aumento de interesse institucional em criptomoedas, empresas como a Microsoft continuam cautelosas, priorizando estratégias que minimizem os riscos de volatilidade e incertezas regulatórias. Mas não, mas nem isso está conseguindo defender muito, né? Você tem aí o dado da MicroStrategy que está 100% em Bitcoin e só está ganhando terreno. Pois é, Wazão, em rentabilidade aí histórica, né, a MicroStrategy passou aí recentemente a Microsoft, e agora nos últimos 25 anos é a empresa com as ações com maior índice de rentabilidade, mais de 1.500% desde 1999, contra os 1.460% da Microsoft, que é grande coisa também. Então, assim, superar uma empresa que já está com uma rentabilidade absurda dessa, pô, não é para qualquer um. E aí a gente tem aí a relação também do case, que adotar Bitcoin na tesouraria é como se fosse um proxy, né? É como se fosse uma forma indireta de você investir em Bitcoin. Por exemplo, o Nate Geraci, que é o CEO da ETF Store, ele postou ontem que entre os 30 maiores ETFs do mundo por inflows, né, por fluxo de capital, tem 14 que são de cripto. 6 deles estão no top 10. Mas aí pode não parecer relacionado. Acontece que dentre esses 30, também tem 2 da MicroStrategy. O que ele e o Matthew Siegel, que é o head de ativos digitais da VanEck, estão atribuindo a justamente essa exposição ao Bitcoin, que o pessoal está usando isso de recurso para poder se expor ao Bitcoin, e com um twistzinho, né? Porque não deixa de ser uma empresa de tecnologia, então você está investindo em tech e cripto ao mesmo tempo, né? Então, assim, é bem bacana o que a ação da MicroStrategy tem oferecido, e é possível que outras empresas de tecnologia aí tentem recorrer a esse caminho, né? Eu acho que, assim, eu torço para que a votação aí dos acionistas consiga trazer um resultado positivo, fazer a Microsoft investir em Bitcoin. E aí, se a Microsoft investir em Bitcoin, paizão, acabou. Aí aqui a gente vai tá todo mundo rico, já prepara aí o que vocês vão fazer com o tempo livre de vocês, porque vai todo mundo aposentar. Se a Microsoft comprar, vai ser aí, talvez seja o gatilho aí desse ciclo, Garela. Kraken anunciou a Inkchain, um nome muito criativo, por sinal, né? Kraken, que é de polvo, tinta, né? Quem pegou, quem não pegou.
não pega mais. Vai lançar a Inkchain, uma blockchain de segunda camada aí sobre Ethereum, né? Mais uma. A exchange descentralizada Kraken revelou planos para o lançamento de uma blockchain de segunda camada chamada Inkchain, baseada no protocolo Optimism, no OpenStack, né, nas ferramentas aí da Optimism. Vai ser mais uma blockchain dentro da superchain da Optimism. Prevista para entrar em fase de teste em 11 de novembro, a Inkchain deverá ser lançada oficialmente em 2025. Mas a testnet aí a gente já deve estar vendo aí daqui 3 semanas, galera, nem isso. Segundo o anúncio, o projeto visa trazer mudanças reais para a cripto. Já ouvi bastante essa conversa. Com uma experiência aprimorada de DeFi, focando em facilitar o desenvolvimento para construtores de finanças descentralizadas. A galera aí, os builders, a gente traduziu o termo aqui, mas eu gosto do termo builders. A movimentação ocorre em meio a um cenário desafiador para as redes de segunda camada, que viram uma queda de 10% no valor total alocado nos últimos 90 dias, enquanto o número de transações por segundo permanece estagnado. O anúncio da Kraken segue uma tendência crescente de novas blockchains segunda camada, como a gente viu aí a Unichain da Uniswap, também na superchain da Optimism, e a gente tem aí outras também enfim, a gente tem a Base, né, da Coinbase, mas eu não vou falar mal da Base não, porque é uma blockchain que eu gosto. Embora o ecossistema Ethereum ainda enfrente competição com blockchains como a Solana, que ganhou força com um aumento de 20% do TVL desde abril, a Inkchain busca consolidar-se como um ponto de apoio para desenvolvedores no espaço DeFi, apostando em inovação e acessibilidade para impulsionar a adoção. Maisão, o que você acha? Mais uma blockchain de segunda camada, mas essa vale? Essa vale. Na verdade, acho que vale todas, Ginão. Acho que vale todas, assim. Não, todas não, é bagunça. Mas é um pouco a internet também, né? Então, que é essa internet se não bagunça? Né? Mas assim, cara, não tem como a Kraken querer ignorar o fato da Coinbase ter sucesso, né, com essa Layer 2, entendeu? Então, e aí quando você pega, né, no caso, modelo como a Coinbase, como a Kraken, que já tem um modelo de negócio, né, e que você poderia permitir alguns luxos na sua plataforma, tal, luxo tipo assim de você não exigir tanto receita nesse primeiro momento, tal, né, porque você tem de outros lados, aí acho que é um modelo que casa bem, né, cara? Então acho que, mas eu acho bullish, cara. Achei por acaso essa daí, acho que achei bullish. Vamos ver aí, né? E acho que vai ter mais um airdropzinho aí pra gente farmar. Falando até nisso, nesse papo aí de que, pô, será que as Layer 2 vão ser parasitas, né? Um termo que eu vi também lá no Unchained. Olha aqui, impactos das Layer 2 na receita da Ethereum ainda é incerto. E quem afirmou isso foi o Signum Bank. A expansão das soluções de segunda camada na Ethereum tem levantado questionamentos sobre um possível impacto negativo na receita da mainnet e no valor do Ether. De acordo com o Kathleen Tischhauser, chefe de pesquisa do Signum Bank, destacou que ainda é cedo para determinar se o crescimento das Layer 2 canibaliza a receita da rede principal ou se resultará em crescimento líquido para Ethereum. Segundo o chefe de pesquisa do Signum Bank, a longo prazo, as Layer 2 baratas podem atrair novos tipos de transações, potencialmente impulsionando o crescimento da camada base. Já Matthew Sigel, da VanEck, reduziu a previsão do preço do Ether para 2030, prevendo menor valorização caso a divisão da receita 10/90 entre Ethereum e Layer 2 persista. A migração de grandes projetos como a Uniswap para a Unichain contribuiu para essa preocupação com a receita. No entanto, Henrique Anderson, diretor de investimentos da Apollo Capital, acredita que a estratégia de escalabilidade da Ethereum mantém sua relevância entre as blockchains de camada 1, assegurando assim a preferência do mercado a longo prazo. E aí, Ginão, você acha que compensa a longo prazo aí tanta Layer 2? Mas não, eu acho que, cara, eu não gosto muito de entrar nesse discurso de receita do Ethereum. E nesse ponto eu sou muito alinhado com o que o John Charbonneau, ele publicou um artigo de 40 minutos de leitura, e eu li porque eu sou nerdola a esse ponto, um framework para você avaliar o valor de uma blockchain, né? E aí ele virou até, a galera da Blockworks chamou ele pro podcast deles, o Bell Curve, para poder falar sobre isso. E o John Charbonneau, logo no começo do texto dele, ele fala que, assim, não é um discurso muito produtivo você avaliar uma blockchain em termos de receita. Óbvio que, pô, no longo prazo,
Mas o que acontece? O que a gente quer numa blockchain, né? Uma blockchain de prova de participação, que você tem que fazer o staking para poder ganhar. O que a gente quer numa blockchain dessa é uma quantidade pequena de pessoas transacionando na rede consiga pagar muitas pessoas com dinheiro em staking. E não o contrário, que é o que acontece hoje. Muitas pessoas têm que movimentar para pagar, entre aspas, poucas pessoas em staking. E aí entra a questão da receita. Porque quanto mais receita a rede faz, maior é aí o yield que paga quando você bota ali os seus ativos para poder fazer a segurança da rede. Então, cara, assim, esse lance do Ethereum, assim, da galera começar a mexer na precificação do Ethereum por conta de receita, disso e daquilo, sei lá. Eu acho que, assim, é mais preocupante o fato de talvez o Ethereum começar a perder a posição dele como uma infraestrutura que as empresas vão buscar e que os desenvolvedores vão buscar também, por consequência, do que, cara, a gente falar de receita. Porque, assim, a princípio, todos os institucionais que estão entrando em cripto e estão construindo, cara, é Ethereum. A Visa vai usar Ethereum, BlackRock usa Ethereum, o Larry Fink elogiou Ethereum como infraestrutura recentemente. Então, assim, cara, para mim, quando a gente fala de precificação de blockchain, o que importa para mim é mais isso. Agora, pulando para Layer 2, né? No longo prazo, eu não acho bom para Ethereum, não. Mas isso eu acho que o próprio o livre mercado aí, né? Vamos acreditar nele. Ele mesmo vai se regular. A gente vai começar a ver merging acquisitions. O Jason, o Yano, né, da Blockworks, estava falando sobre isso. Que a partir do ano que vem a gente vai começar a ver fusões muito significativas em cripto das empresas, tipo assim, realmente se ajustando, e aí ver que não vale a pena, pô, eu tenho uma L2 e você tem uma L2, pô, pra que a gente vai fazer isso, tá ligado? Por que a gente não se junta, pega o que cada um tem de melhor e junta isso tudo numa L2 e foca nos produtos, em vez de focar em vender a blockchain como um produto, entendeu? Eu acho que a tendência é o mercado automaticamente, de forma saudável, reduzir o número de L2. Ethereum e Solana atraem 80% das startups de Web3, com Bitcoin ganhando terreno, que a gente acabou de falar aqui agora. Para mim, esses números são mais importantes do que receita, né? Mas enfim. O relatório mais recente da Alliance, o programa acelerador de cripto, aponta que Ethereum e Solana concentram 80% das novas startups de Web3, com 62% construindo no ecossistema Ethereum e 18% em Solana. O estudo, que analisou mais de 3 mil projetos aplicantes desde 2021, observa que, apesar da liderança da Ethereum, o ecossistema da Solana demonstra forte crescimento, especialmente após o colapso da FTX. A popularidade de plataformas de rollups otimistas, como Base e Optimism, também impulsionou o ecossistema da Ethereum, enquanto a participação da Polygon recuou. Assim, a Polygon só tem Polymarket hoje em dia, né? O Bitcoin, por sua vez, responde por 5% dos projetos, refletindo interesse em tokens não fungíveis e no crescente setor de Bitcoin Finance, ou BTCFi. O estudo também revelou que o setor de DeFi permanece forte, embora os projetos de NFT tenham caído pela metade em participação desde 2022. O financiamento de capital de risco em cripto também recuperou o ritmo em 2024, com mais de 80% dos investimentos voltados para projetos em estágios iniciais, o famoso seed round, né? 8 bilhões já investidos, 2024 deve acompanhar ou ultrapassar 2023 no montante aportado. A análise destaca que, apesar de avanços em financiamento e adoção, os investimentos atuais ainda são modestos comparados aos 29 bilhões vistos em 2021. E o Aizão, antes de passar para você, é compreensível, né? Porque ali, 2021 e 2022 era a farra da Ana, era o forró das meninas. A galera entrou, os VCs eles queriam entrar em cripto de qualquer jeito, é o FOMO, né? Eles estavam no FOMO. Agora eles já deram aquela medida em cripto, já estão entendendo melhor, então é normal que esse montante aí de investimento caia, né? Total, e assim, e até é o que faz a gente sonhar, né? Porque a gente quer esse 2021 de volta, né? Que a gente quer lá, talvez seja o ano que vem, 2025. E, cara, o destaque aí é BTC, né, cara? Impressionante, além das recuos aí, teve um cara, pô, cara, às vezes o fanatismo, né, cega algumas coisas, né? Teve um cara assim, um cara lá da Polkadot. Ontem também saiu uma da Ace Crypto falando sobre os builders, uma pesquisa que até combina com essa daí da preferência das startups. E aí uma pesquisa como essa, sobre atração de builders e que não tem Polkadot, me faz até questionar a credibilidade dessa pesquisa. Eu falei, porra, e questionar a credibilidade da rede, não? Né, cara? Eu vi. Foi o Dani, pô. Aí o Dani ele deu uma chapada de linguiça. Eu também não concordei, não. Você questionar a credibilidade do relatório, porra, porque não considerou o Polkadot. Exato, entendeu? E assim, essa métrica, né? Essa métrica de builders, né? De atração de builders,
a Polkadot nesse 2021 aí era super bem vista, né, cara? Então, porra, isso daí é mercado, cara, é a realidade, aceita isso. Não adianta a gente querer lutar contra isso. E o Bitcoin, como eu falei, vai pesar nessa alt-season aí, porque as altcoins ganharam uma forte concorrência aí, ninguém mais, ninguém menos que o rei tá chegando. Câmara da Pensilvânia aprova projeto de lei para regular criptoativos. A Câmara de Representantes do Estado americano aprovou o projeto de lei 2481, conhecido como Bitcoin Right Bill, com o objetivo de trazer clareza regulatória aos ativos digitais. O projeto, que obteve apoio bipartidário de 176 votos a favor e apenas 26 contra, aborda direitos de gestão de criptoativos, uso de Bitcoin como método de pagamento e diretrizes para tributação de transações. Desenvolvido com o apoio do grupo de defesa Satoshi Action, o projeto visa proteger 12% de residentes da Pensilvânia que possuem criptoativos e segue agora para a votação no Senado estadual. A iniciativa reflete um movimento crescente em estados americanos para estabelecer normas claras para o setor de criptoativos. Com apoio legislativo prévio em estados como Oklahoma, Louisiana e Montana, a Pensilvânia se junta a esse esforço visando regulamentar e reconhecer o papel crescente das criptomoedas no mercado. Eu li um outro artigo, Ginão, que o Satoshi Action Fund, alguém lá desse fundo, comparou com a indústria da cannabis nos Estados Unidos. Aí, o que ela quer fazer é mais ou menos parecido, né? Que você começou a ter um monte de estados regulamentando o cultivo e o uso da cannabis, e eles querem fazer o mesmo lá nos Estados Unidos com o Bitcoin. Maneiro, hein? Sim, muito maneiro. E o povo quer essa clareza, né, Uai? Todo dia, depois que eu comecei a cobrir o mercado global, todo dia é a mesma coisa. Que, porra, que quer clareza, Estados Unidos quer clareza, e a Coinbase já entrou com outro pedido de clareza, vamos colocar assim, enviou 2 requerimentos para o Federal Reserve, para o FDIC, conselho, vamos pôr assim, o Conselho de Depósito Bancário, né, que cuida da parte bancária ali, o regulador dos bancos ali, né, enviou 2 documentos, o primeiro perguntando sobre um possível cap que os bancos estão impondo a bancos crypto-friendly. Então, tipo assim, se você é um banco e você atende empresas de cripto, você só pode ter 15% de criptomoedas no seu balanço ali. Você não pode ter mais que isso. E isso não está em lei. E estão impondo. As outras empresas estão impondo, senão elas não lidam com esses bancos. E aí a Coinbase pediu para saber que história é essa, né? E o segundo pedido é justamente para saber como essas instituições estão lidando com esses pedidos, para poder entender melhor aí, ficar mais claro como que está sendo conduzida essa questão de regulamentação nos Estados Unidos. Tá uma zona lá e o pessoal quer essa clareza para poder fazer o mercado crescer, cara. Tanto em termos de, cara, de oferecer mais produtos através de ETFs, de poder fazer ofertas de outros produtos relacionados, tipo uma opção no ETF de Bitcoin, igual rolou agora recentemente, e até mesmo, cara, poder botar funcionalidades em tokens, né? Sem o medo aí de se tornar security, sem o medo de se tornar um valor mobiliário e acabar rendendo um processinho aí. Então, muito bacana, foi aprovado na Pensilvânia. E vamos torcer aí, cara, vamos torcer para isso desencadear um movimento maior aí de clareza no Tio Sam, que, pô, ainda é a maior economia do mundo, né? Então, o que eles fazem lá impacta a gente aqui, então vamos torcer aí para se tornar um ambiente bacana. E agora vamos pro bate-bola, agora que a gente terminou as notícias principais aqui, e eu vou puxar. Puxei muito porque hoje é sexta. Bitcoin com previsão de atingir $200 mil até o final de 2025, segundo a Bernstein. As apostas otimistas continuam chegando enquanto as eleições nos Estados Unidos se aproximam. Me dê, papai, me dê. Olha, a Ripple também está ocupada contestando decisões. Eles pediram uma revisão sobre como o teste Howey foi aplicado às vendas institucionais de XRP. Essa briga aí ainda vai longe, hein, Gino? Vai longe. Agora falando de finanças tradicionais, Chainlink e Swift, a rede mundial aí de pagamentos, aí, o consórcio global aí de pagamentos usado pelos bancos, estão fazendo uma integração blockchain para facilitar pagamentos digitais nas instituições financeiras. Imagina só, pagamentos em blockchain com a infraestrutura atual dos bancos.
tá ficando interessante, Waizão, essa fusão aí de DeFi com TradFi. E a gente deu a notícia essa semana, né, da Chainlink anunciando aquela private transaction lá, e agora com a Swift, enfim, mais uma expansão aí da Chainlink. Enquanto isso, a Polkadot continua expandindo com a sua parachain Qt, que lançou o token multi-chain para Ethereum. Com a nova ponte PolarPath, a Qt quer facilitar trocas entre a Polkadot e Ethereum, elevando a interoperabilidade a um novo patamar. Aí, Dani, se a A16Z não fala de Polkadot, a gente fala aqui no Modular News, hein? Cola com a gente. E falando em integração entre redes, a Uniswap anunciou uma parceria com a Across para permitir negociações cross-chain, né, entre blockchains diferentes, trazer aí aquela interoperabilidade. A ideia é simplificar o processo e trazer mais liquidez, atraindo mais usuários do mercado de finanças descentralizadas. E por falar em liquidez, olha quem que tá de olho numa liquidez lá do Bitcoin. Cardano está de olho em 1,3 trilhão de dólares em liquidez do Bitcoin com a ajuda da ponte Bitcoin OS. Eles estão focados em consolidar o seu ecossistema DeFi e atrair a liquidez do Bitcoin para a rede Cardano. Ô, Aizão, e você quer rodar um nó de Ethereum? Porque parece que com a atualização da Verge isso vai ser possível. A promessa é que a gente vai conseguir rodar os nós em smartphones e smartwatches. Então aquela sua Mi Band aí cansada vai virar um nozão do Ethereum. Isso vai permitir mais descentralização e acessibilidade à galera que quer participar desse consenso da rede aí. Um passo que certamente pode mudar o jogo não só para Ethereum, mas iniciar aí uma nova fase aí para as blockchains. Maneiraço. Mas olha, nem tudo são boas notícias, pelo menos lá na Toncoin. Registrou a menor taxa de adoção em 10 meses, com uma queda significativa no interesse dos investidores. Sinal de alerta para quem acompanha essa rede. Eu não sei, eu ainda tenho esperança que vai ser a nossa BSC aí desse ciclo junto com a Base, mas a Base está realmente numa posição muito mais favorável. Mas agora mudando aqui, o órgão de defesa de consumidor do Chile, o CERNAC, né, o PROCON deles lá, está de olho na a WorldCoin, né, lá do Sam Altman, exigindo explicações da RAP sobre os dados obtidos pelo Home Orb. Eles estão atentos à proteção de dados e querem entender os planos da World. E falando em números, receita da Farcaster despencou 96% desde o seu pico em fevereiro. Mesmo com um investimento de 150 milhões de dólares, parece que a rede social está desacelerada. Enquanto isso, hackers roubaram 20 milhões de carteiras ligadas ao governo dos Estados Unidos, de acordo com a Arcan Intelligence. Eles roubaram mais de 20 milhões, só que um pouquinho antes da gente começar o Modular News, eles devolveram 19. Então, assim, eles deram o pescotapa ali e falaram, vou devolver 19 para tu ficar esperto e me dar uma milha aqui. Não enche meu saco, não. É da carteira lá dos fundos apreendidos do hack da Bitfinex, né? Então, devolveram. E olha, para quem gosta de meme coin, um estudo mostrou que só 0,003% das carteiras ganham mais de $1 milhão. A realidade é que lucrar alto com esses tokens é para pouco, e o estudo confirmou isso de forma bem clara. E aí, para a gente encerrar aqui, Waizão, brinquedos inspirados nos NFTs do Pudge Penguins, o Pudge Toys, agora estão nas prateleiras do Walgreens, nos Estados Unidos, lá no Tio Sam. Esses brinquedos estão em 2.000 lojas e mostram como o mundo físico está abraçando os NFTs cada vez mais, e eu não poderia me importar menos. É isso aí, Ginão. Vamos pro nosso sextou aí de hoje. Quero lembrar vocês que domingão tem, além do seu tradicional churrasco na laje, meio-dia tem a newsletter modular, o seu resumo semanal e também o que ficar de olho nos próximos dias. Para não perder nada, acesse newsletter.modularcrypto.xyz. E Waizão, aproveitando aqui o jabazão, Lido DAO permite que você faça staking sem bloquear tokens ou manter uma infraestrutura própria, enquanto participa de atividades on-chain, como empréstimos e farm aí de yields. Toda quarta-feira, às 19 horas, lá no nosso estado da Ethereum, você acompanha as atualizações do que tem rolado com a Lido através do John Curry e o Guelph na nossa live. Primeiro link aqui na descrição, você consegue já criar sua conta na governança da Lido
e participar lá na nossa comunidade. Você que está ouvindo a gente na sua plataforma de podcast, não esqueça de deixar um seu like, seguir a gente no Spotify, você classifica a gente com 5 estrelas e até responde a pergunta se esse episódio é bullish ou bearish. A gente vai se despedindo, a gente se encontra lá no Discord da Modular, desejamos a você um excelente fim de semana e agora eu e o Gino vamos para a resenha com quem está com a gente ao vivo no X. Vamos nessa, irmão? Bora pra resenha.